Pastor Kleber, de Suzano, São Paulo. Você incline seu rosto em reverência à palavra de Deus. Que cantar é bom, louvar é maravilhoso, mas escutar a palavra de Deus é incomparável. Isso nos dá força, isso nos renova. A palavra de Deus é o nosso alimento. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pastor. O senhor precisa é só. Boa noite, Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui novamente, né? Eu fico muito feliz, né, irmão William, né? Isso. Eu quero cantar um hino também, ué. Posso cantar um hino? Amém. Pode? Então vamos lá. Pode sentar. Vou cantar um hino mais simplesinho, né? Lá maior. Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, sei, não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vê. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, sei, não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Dá salve de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Só para mim me sentir à vontade, entendeu? Fiquemos em pé, vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Eu estava desejando já muito vir aqui. O pastor Ariel ajudava a gente nas lives, né? Um dia ele pregou para nós lá em São Paulo. O William pregou lá no encontro para nós, né, irmão William? E a gente sempre tem uma saudade de vocês aqui. Aqui também tudo é gaúcho, né? Tudo gaúcho aqui mesmo? Aqueles gaúchos vegetarianos? Não, né? Meu filho casou com a gaúcha e lá em São Paulo, tomara que ela não esteja assistindo, né? E a gente de São Paulo gosta de comer muito ovo, né? Aí a gente chegou com a bandeja de ovo e ela, mas para que tanto ovo?
Lá no sul, ovo é para fazer bolos. Aí eu estou conhecendo a natureza gaúcha, né? Mas Deus abençoe vocês. Barbaridade, né? Falei para os irmãos ali em Chapecó que eu estou aprendendo a falar catara, né? Catarinense. Leita, gente, dói dente da gente. Estou quase aprendendo, né? Mas cada um tem a sua cultura, né? Então, eu trago saudações da igreja que está em Suzano, São Paulo. Vocês aceitam? Amém? E a minha esposa não conseguiu vir. Minha esposa está. Não contei para vocês. Virei vô. Tenho 2 netos. Passei você, né, Ariel? Ixi, longe, né? Passei. Tenho um neto chamado Teodoro, que é metade gaúcho, metade paulista. Tenho uma neta, Luíse, né? Totalmente paulista, né? Mas coisa boa é ser vô. Não é, irmão Matusalém? É verdade? Quem acha que é bom ser vô? E eu peguei e falei para minha filha, né, de que, olha que nascer vai ganhar quinhentão, né? Aí ela ficou toda contente, né? Eu fiquei até admirado, porque mulher não gosta de dinheiro, né, irmão? Não liga para isso. Como é que é as gaúchas aqui? É bem espiritual, né? Não liga para isso. Aí eu falei para minha nora, que é gaúcha, né? Ela, quinto, quando o Teodoro nascer. Ela, todo mês? Aí também não, né? Olha só, também não dá, né? Mas vocês estão alegres? Amém. Vamos lá, uma escritura simples, mas eu pretendo me basear aí, uns 40 minutos, eu não sei como é que é o tempo, né? 40 minutos tá bom, né, irmão? 40 tá bom, né? Aí, uma escritura simples e rapidamente passar um assunto profundo, né? Atos 2:38. Todos aqui são batizados no nome de Jesus? Amém. Que bom. Agora você vai captar a ideia de como é bom ser batizado em nome de Jesus Cristo. Olha, o 37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Que o Senhor acrescente as bênçãos, a leitura de sua palavra. Agradeço ao pastor Ariel essa confiança, oportunidade, e nos abençoe mais uma vez, Senhor. Em nome do nosso Cristo, Senhor Jesus. Amém. Poder assentar. Parece que é uma tonteria. Isso diz o mundo eclesiástico, o mundo religioso. Eles não conseguem conceber a revelação de que no jardim do Éden houve uma mistura de sementes. O próprio Senhor disse: a tua semente, ela pisará a semente, né? A tua semente. Então, 2 sementes tinha ali. Todo avivamento produz gêmeos. Nós tivemos no céu, né? No céu não tem pecado, mas você sabia que o diabo pecava desde o princípio? Lúcifer. E lá em cima, a briga de arcanjos e a batalha no céu, a criação de todo o céu. Arcanjos brigaram, lutaram, batalharam. Lúcifer, Miguel. Desce para a terra, Caim e Abel. E vem percorrendo essa linhagem dupla, e chegando a hora que se misturam as sementes.
A semente do Hamashiach, ou Messias, ou Senhor Jesus Cristo, ela nunca deveria vir misturada, híbrida. Por isso que Deus guardou a genealogia judaica. Sempre judeu casando com judeu. Sempre isso, guardando até que chegar e não tivesse mistura. Bem, até a arca tinha a mistura, carnalmente. Embora seja um assunto complicado, polêmico, precisando de tempo para explicar. Mas depois da arca, carnalmente, ninguém é mais semente da serpente. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Lembrando, diz assim, que depois da arca, através de Noé e seus filhos, Deus restaurou toda a linhagem direta a Adão. Amém. Então você veja que existe uma grande diferença quando agora a humanidade passa por esta limpeza, mas mesmo assim, nossas naturezas precisam ser rejeitadas e aceitar a natureza de Deus. Esse é o grande problema. Então, às vezes nós nos gabamos, eu digo isso com todo respeito, mas às vezes nos gabamos, eu tenho sangue norte-americano, eu tenho linhagem, ótimo, mas a natureza ainda é difícil. Nós precisamos rejeitar qualquer tipo de cultura e natureza para aceitar a natureza de Deus. E isso é uma briga constante, é uma luta constante, explicada por um grande teólogo que tinha acabado de receber o Espírito Santo, indígena, que entrou em uma das reuniões do profeta. Ele disse: eu recebi o Espírito Santo, agora, como é que você se sente? Como dois cães lutando um dentro do outro. O cão negro e o cão branco. E isso só acaba com a primeira doutrina de Cristo, que é o novo nascimento. Então veja que o novo nascimento é importantíssimo na vida de uma pessoa que deseja palmilhar até o arrebatamento. Amém? E isso é uma limpeza. E você perceba que até para a salvação, isso continuou. E nesse simples versículo que Pedro diz assim: a promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe, e a tantos quanto nosso Deus chamar. Ali, nesse versículo, existe a salvação para todos os povos. Você sabe, eu digo novamente, nós somos descendentes de 3 raças: Sem, Jafé e Cão. E Sem gerou o povo semita, que é os judeus, que não se misturam. Jafé, misturado, gerou samaritanos. E depois vem o povo de Cão, que explorou a nudez do seu pai no momento de fraqueza, e Deus amaldiçoou a sua semente, que foi Canaã. Veja, e da onde que veio os judeus? De Sem. Da onde que veio os samaritanos, que adoravam um Deus e tinham um tabernáculo no Monte Gerizim. Eles estavam esperando o Messias. A própria samaritana diz: nós estamos esperando aquele chegar, o Messias. Nós adoramos no monte, porque eles tinham um tabernáculo lá. Jesus disse: dias virão que não precisarão mais de adorar assim, mas Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Praticamente eliminando culturas e genealogias. Porque em Cristo Jesus, quer gentio ou judeu, samaritano ou grego, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas essa salvação era particular somente ao judeu. Era particular somente a Israel, porque Israel tem o sangue direto de Adão através de Sem, o primogênito. Agora vem o nosso profeta e explica que depois da arca ali, Deus trouxe de novo essas 3 raças. Então, nós somos descendentes dessas 3 raças, e essas 3 raças vieram direto de Adão. Mas mesmo assim, isso não resolve a velha natureza.
Bem, você diz: pastor, eu vou estudar, e de maneira nenhuma eu quero fazer apologia ao analfabetismo. Você quer estudar, você quer fazer um curso, quer fazer universidade, você quer fazer um mestrado, um PhD, quer fazer um graduado de doutorado, amém. Mas isso nunca vai resolver a questão da natureza. Você pode perceber que a maioria das vezes, por exemplo, lá em São Paulo nós tivemos homens inteligentíssimos, médicos, doutorados, que entram dentro do cinema e matou um monte de gente com metralhadora. Você vê pessoas inteligentíssimas que chega a ser até uma dificuldade para o evangelho entrar. William Branham, ele não era apenas um profeta americano. Ele era um profeta americano que não era americano. Porque é um próprio profeta que diz que a sua própria nação não resta mais nada no seu juízo. E que eles são tão inteligentes, mas são pagãos cultos. William Branham não foi apenas um homem comum apenas. Ele foi a boca de Deus, como assim diz o Senhor. E como o profeta vê coisas sobrenaturais, assim também o nosso profeta Jeremias, Isaías, quando teve uma visão, e quando ele se dirigia ao rei de Tiro, o profeta não enxergou apenas o rei de Tiro, ele enxergou Lúcifer encarnado naquele rei de Tiro. E logo Deus o toma em sua evidência de profeta, caracterizando Deus ali falando, olha para Lúcifer e diz: eu sei que você estava no Éden. Você era o anjo querubim formoso, gostava das músicas lá em cima. Lembra? O mesmo espírito combatendo o outro em carne. E é isso que Deus quer. Deus quer que a minha natureza, a sua natureza, seja transformada a tal ponto que sejamos cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso a tal ponto que a mensagem nos ensina. Se você tem uma vida boa, financeira, uma vida cultural, roupa, sapato, ótimo. Mas a nossa mensagem diz que o dia que você recebeu o batismo do Espírito Santo, todos os seus problemas acabaram. Às vezes a pessoa pensa: meu problema é dívida, é boleto para pagar, meu problema é que eu não consegui me formar, meu problema é que eu não consegui casar, meu problema é isso, é aquilo. Não, o seu problema é receber o Espírito Santo e acaba todos os problemas. E a mensagem diz assim: a partir do momento que você troca a sua natureza, aliás, você fica com a sua natureza, mas recebe a de Deus. Mensagem Coríntios, livro de correção. William Branham explica que quando você recebe o Espírito Santo, você recebe mais uma natureza divina, que briga com a sua natureza carnal. E essa natureza divina, ela ama vir à igreja, ela ama ler a Bíblia, ela ama ler a mensagem, ela ama cantar, louvar, e de vez em quando fala em línguas, interpreta, porque a natureza divina em mim, em você, ela te dá essa capacidade. Peça, faça tudo o que você quiser. Nossa, eu posso fazer tudo o que eu quero? Claro. O profeta diz: absolutamente, eu sempre fiz o que quis. Uma vez cheio do Espírito Santo, nunca mais você desejará nada deste mundo mais. Quantos conseguem captar? Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito. Agora veja que coisa tremenda. Isso só era prometido para o judeu. A nação de Israel deveria ser uma luz para as outras nações, de que existe um Deus misericordioso, curador. Você crê em cura divina? Eles deviam estar propagando ao povo que Deus cura, porque quando olhavam para a serpente de metal, eles eram curados de... Aleluia! Eles tinham que propagar o sobrenatural, a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia. Eles tinham que propagar que Deus usa alguém na terra para falar para o povo. Mas eles falharam com isso. Ficaram arrogantes, soberbos. E até hoje você pega para conversar com judeus e rabinos, eles são orgulhosos, eles se gabam: nós somos isso, nós somos. Vem Deus através de Jesus Cristo e quebra essa arrogância.
quebra essa arrogância. Olha só, com aquela humildade, ele vem diante dos homens e dá exemplos. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Você crê nisso? Ele nunca negou a salvação para ninguém, sabendo que só era dos judeus. Uma vez uma mulher sirofenícia com vários problemas femininos e hemorragia, e alguma coisa assim, ela foi curada. Mas quando chegou uma mulher sirofenícia que tinha problemas com a filha, ele não tinha obrigação, ele chegou até a humilhar aquela mulher. Às vezes você acha, o pastor está batendo demais, o pastor é isso, o pastor... Mas e que se você fosse da igreja de Jesus, e quando você viesse para a igreja, chamasse você de cachorro? As pessoas que é um Deus bonzinho, como se fosse um avô caduco, numa cadeira de roda ou de balanço. Não, Deus é um Deus de justiça, de graça, de misericórdia. É um Deus vivo. Ele olha para ela e diz, que não é lícito o dono, quem está comendo pão na mesa, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que ele chamou ela? O que ele quis dizer? Ele perguntou se ela tinha dinheiro, se não tinha, cultura, de onde vem. Era só judeus. E quando ele separa de 2 em 2 para pregar 70 discípulos, depois ficou 12, ele diz, vá somente pregar o evangelho, vá somente aos israelitas. Leia a sua Bíblia. Só foi para quem é judeu. Eu e você estávamos fora da salvação. Nós nem nascidos éramos, mas já íamos nascer perdidos, sem direito a essa salvação, essa graça. Mas eu fico alegre em dizer para vocês, tanta gente merecia estar lá e mais consagrada do que eu e você. Quantas pessoas que jejuam, que oram, que fazem tanta coisa, mas quando você fala desta mensagem, eles não conseguem enxergar. Mas você lembra o dia que essa mensagem atravessou seu caminho? Talvez cheio de cachaça, talvez cheio de ideias mundanas, da balada, sujos, imundos, mas a mensagem atravessou você assim. E quando ele falou do profeta, do batismo, aquilo acendeu em você a revelação. Muitos teólogos, escatologistas e muitos que creem em homilética, prédica, não conseguem enxergar a salvação através desta mensagem. Você vibra todo dia. Você vibra todo dia. Nós vamos chegar no céu e os anjos não vão talvez entender a nossa adoração, mas eles nunca foram perdidos, eles nunca estavam condenados. Mas quando eu e você pôr o pé lá dentro e cantar sublime graça do Senhor, glória! Gabriel, desce, mas por que você está pulando? Por que você está achando que você não vai entender nunca? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o que é o pecado, mas também sei o que é graça, o que é salvação. Eles não entendem. Eles falam que a gente adora um homem, mas eles não conseguem ver que Deus estava dentro daquele homem. A manifestação do Filho do homem. Eles não conseguem captar. Não, eles não conseguem. Eles rejeitam a Trindade. Mas a Trindade, a própria Igreja Católica diz que é uma inventação dela. Eles estão defendendo uma mentira.
Mas hoje, claramente, você enxerga que não é 3, é um só. Claramente ou não é? Às vezes o diabo coça no seu ouvido. Eu vou na denominação para ver como é que está lá. Você vai, senta na denominação. Se você realmente foi salvo por esta mensagem, você não aguenta nem 1 minuto lá dentro. Por quê? A graça te alcançou através de uma mensagem. E essa mensagem é que vai nos levar para o arrebatamento. Você crê nisso? Ele diz: a salvação do judeu, você é um cachorrinho. Mas quando ela diz: mãe, eu vou respeitar o Senhor. Se o Senhor falou que eu sou cachorrinho, eu sou. Irmão, Deus mente? Não. De uma certa forma, ela não comia ração, nem se coçava com pulgas. Era outro tipo de cachorro. Pior. Imundo. Sujos. Para um judeu, nós éramos sujos, imundos. Para Deus, nós só precisávamos de um pingo do sangue do Calvário. Era só um pingo desse sangue. Aleluia. Então você veja que a salvação era exclusiva para o judeu. Só. Mas vem Jesus para os seus. Mas os seus não o aceitam. Verdade? Mas eles foram cegos por causa da minha e da tua salvação. Agora os incrédulos estão cegos por causa do diabo cegou eles. Mas os judeus são cegos para que eu e você aceitássemos a graça e a misericórdia. Quantos estão entendendo que você está aqui por mérito nenhum? Quem trouxe você para a salvação? Graça, graça, graça. Não merecíamos, mas Ele nos deu graça. Bem, a salvação era particular e exclusiva do judeu. Aí vem Jesus e diz: estou indo. Lucas 21. Começa a pregar o evangelho em Jerusalém. E começa a ensinar ao povo o arrependimento através do meu nome. Aleluia. Respeito os batistas, respeito os assembleanos, respeito a congregação, respeito os testemunhos de Jeová. Mas a salvação só vem através do nome dEle. Não é escrever seu nome num livro de hall de membros. Não é ter uma carteirinha de membro. Não é dizer estou tantos anos. Não, é ser cheio do Espírito Santo. Não é falar em línguas enquanto eu acredito e respeito esse dom e que acredito que deve ter quando Deus pôr, mas isso não salva você. E essa mensagem vem te ensinar o quê? O sinal. Quantos desejam o sinal? Então Deus tinha em sua mente um plano de redenção. Mas esse plano de redenção, essas primeiras etapas só se estendia ao povo judeu. Mas Deus, que tem tudo nas tuas mãos, e enxerga o fim, o meio e o começo, tudo de novo. Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabia que você ia nascer nessa época e que você desejaria servi-lo e amá-lo. Quantos aqui já perceberam desde pequeno que você era diferente? Quantos perceberam que desde pequeno havia algo dentro de você? Você não sabia explicar. Então Deus em sua presciência te elegeu. Deus em sua presciência te predestinou para sermos filhos por adoção. Veio para que eram os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, quem recebeu Jesus? Todos aqueles que o receberam e creem no seu nome, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia.
E ele completa. Bem, por que você é filho de Deus? Porque eu sou de sangue judaísmo, que eu sou diretamente do sangue. Não, é porque eu creio no seu nome. Você crê no santo nome de Jesus Cristo? Com todo respeito a todos os nomes dos profetas, Enoque, Moisés, Isaías, Jeremias, Paulo e até Brana, mas o nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Toda a honra, diga comigo, toda a honra, toda a força, toda a graça, toda a glória ao santo nome de Jesus Cristo. Diga Jesus, Jesus, Jesus. Os demônios estão indo embora, porque eles não suportam esse nome. Essa mensagem, ela tem que enaltecer Jesus Cristo. Bem, começa a pregar. Não importa. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. A quebra, houve uma quebra? Não, ele apenas estendeu mais um pouco. Ele estendeu a salvação mais um pouco. Amém? Aí vem Pedro e diz: a promessa é para vós. Quem? Judeus. Vossos filhos. Leia os selos. 144 mil. Porque os 144 mil, depois de você ser arrebatado, eles vão conhecer essa mensagem, vão ser batizados no nome de Jesus Cristo, vão tomar a ceia, vão lavar o pé. Glória! E quem vai trazer essa mensagem para ele? Moisés e Elias. Aleluia! Não existe homem que cria doutrina, não pode. Só teve dois, Moisés e Jesus. E Moisés conversava cara a cara com Deus. Descia de lá, olha, conversei com o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Oh glória. Mas agora desce um do céu. Não precisa subir na montanha. Ele desceu do céu. E ele não precisou dizer assim, diz: eu na verdade vos digo. Ele é Deus. Diga: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Enquanto as denominações estão paradas no tempo, dizendo que ele é a segunda pessoa da Trindade, nós estamos em Apocalipse, aonde ele vem e diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu nunca entendi o que quer dizer que ele é o Alfa e o Ômega. Aí o profeta disse: ele é tudo. Nessa expressão, Alfa e Ômega, quer dizer que ele compreende tudo, ele é tudo. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, é a rosa de Sarão, é o lírio dos vales. Ele é tudo. Ele é tudo. A natureza declara ele. Toda a vida declara Jesus. A Bíblia começa assim, ó: no princípio, Deus. E ela termina: amém. Ele é o amém, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, o ômega, ele é tudo. Você crê? Amém. Bem, vós, 144 mil. Judeus, vossos filhos, 144 mil. A promessa também, agora, é para aqueles que estão longe. Samaritanos, os filhos de Jafé, que os semitas já tinham entrado, você entendeu? Quem entendeu isso? Judeu semita, os filhos de Sem. Agora quando ele diz os que estão longe, o profeta vem de samaritanos. Aí ele exemplifica isso na mulher do poço samaritana. Oh, glorioso dia.
Aquela mulher foi predestinada para esse quadro. Você está ouvindo esse quadro por causa da fé daquela mulher. Ela acorda de manhã, olha para aquele camarada roncando na casa dela, talvez. Que armadilha, eu caí de novo. Estou enojada dessa vida. Esse já é o 6º. E agora descobri que ele tem mulher viva. Eu só caio em armadilha. Eu só caio em coisa errada, Senhor. Senhor, cadê o Hamashiach que viria? Nós samaritanos adoramos ali. Tu sabes que eu sempre frequentei com minha mãe ali no templo de Gerizim. O profeta disse que samaritana começou certo. Era uma cristã cria no Messias. Senhor, será que o Messias virá ainda? Porque se eu encontrasse ele, eu queria me lançar de corpo e alma, para nunca mais ser enganada dessa vida. E quando ela disse aquilo na casa dela, naquela manhã, e pegou o jarro, o pote para pegar água, Deus já estava na terra. Já estava. O samaritano orou, a oração foi para o céu, chegou na mão de Gabriel. Aí Gabriel disse: eu vou entregar lá porque ele não está aqui, ele está lá embaixo. Ei, glória! Ele está lá embaixo. E de repente, Jesus para, está andando com os 12, ele para. Pedro, o mais curioso, o que aconteceu? Recebi uma mensagem aqui. Vocês vão fazer compra, vocês podem comprar, vender, mas eu tenho que ir atrás de um eleito que está aqui do outro lado. Você ama Jesus? É glória! E ele para. E a Bíblia diz: e Jesus achou necessário passar por Samaria. Ele não faz nada de qualquer maneira. Ele não faz nada assim quando dá na cabeça. Não, tem algum motivo, alguma razão. Se você está passando por algum problema, tem alguma coisa aí. Espera, calma. Todo aquele que vive e quer viver uma vida pia vai passar por provações. Amém? Tem um pouco d'água aqui? Tem, né? Ele desce ao poço. Não sei se vocês já viram, né? Que o poço você tem que descer para ir pegar água. Depois sobe assim. Aí ele espera. De repente, lá vem ela, com um pote de água, chorando, cansado daquela vida. Beber, fumar, ir para balada, dançar. Uma hora isso aí cansa. Uma hora isso aí vai fazer você acordar naquele dia e desejar o suicídio. Porque vida só Jesus dá. E vida eterna. Quando eu falo de Jesus, eu falo sorrindo. Porque Ele precisa ser a nossa alegria. Vem ela, já desconfiada. Você sabe, uma mulher conhece quando um homem a olha de modo diferente. Sabe, você sabe, os adultos sabem. E quando ela sentou ali, ele olhando para ela, ela não queria olhar para ele. Talvez pensou, sair de casa orando para não entrar em outra armadilha. E agora aparece aí. Mais um para abusar de mim. Mais um para me prejudicar. Deus, por que o Senhor não aparece? Ele estava ali do lado. O Senhor ouviu minha oração, Ele estava ali do lado. Aleluia! Ela quieta. Ele fala assim: mulher, dai-me água para beber. Ela disse: como você, sendo judeu, fala comigo? Nós somos de linhas separadas.
Nós estamos longe um do outro. Você é judeu, eu sou samaritano. A sua religião não permite você andar comigo. A minha também não, nós somos separados. Ele disse: oh mulher, se tu soubesses quem que está pedindo água para você. Se tu soubesses, não era eu que estava pedindo, era você que pediria para mim. Aleluia. E quando ela ouviu aquelas palavras, ela levanta a sua cabeça devagar, meio ainda arisca, meio preocupada, mas quando ela coloca os olhos nele, aleluia, ela conseguiu achar um homem, pela primeira vez na vida, que quando a olhou não tinha malícia nenhuma, não havia desejos e segundas intenções de maneira nenhuma. Nosso profeta diz que quando ela olhou em Jesus, ela sentiu um amor tão grande, tão forte, um poder tão grande, que aquilo atraía ela. E eu digo para você, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela não entendeu direito, mas Deus estava abrindo o caminho para cumprir esse versículo dos samaritanos, que seria a salvação para este povo. Olha, a hora que eu entrar no recheio do bolo, que é a nossa salvação. Tem mais um tempinho aí? Quantos tem mais um tempinho aí? Nem todos levantaram a mão. Quantos tem mais um tempinho para me terminar? Então agora me convenceu, hein? Agora me convenceu. Ela disse: mas o poço é fundo, o senhor não tem com o que pegar. Ela está dizendo que ele não tem condições de fazer alguma coisa, meu Deus tem condições de fazer o que ele quer. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga: Deus é soberano. Ele disse: mulher, a água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Ela disse: meu Deus, que água é essa? Será que é nanos robôs que o Elon Musk criou? Os chips? Não. Senhor, dai-me dessa água. Dai-me dessa água. Essa água que eu te der, nascerá em ti uma fonte. Não tem culto hoje, mas eu sou a fonte. Aleluia! Não tem culto de oração, mas eu sou a fonte. Está doente, mas eu sou a fonte. Está triste, mas eu sou a fonte da alegria, fonte da cura divina. Nascerá em ti uma fonte. E qualquer um sabe que a fonte é muito mais importante do que um grande rio. Porque não adianta ter um rio sem ter fonte. Uma hora acaba. Não adianta vir na igreja da mensagem sem ter o Espírito Santo. Diga: eu preciso do Espírito Santo. Nascerá em mim uma fonte. Senta dentro da casa de um crente, não tem palavrão, não tem coisa errada, não tem maldição. Você vai na cozinha até a chaleira, Jesus, Jesus, até a chaleira está cantando de alegria. É uma fonte. O marido é uma fonte. Não precisa pôr óculos escuros para ficar vendo mulher na rua, não. O marido é uma fonte, a mulher é uma fonte, o jovem é uma fonte. E quem faz isso? Só Jesus. Ele disse: a salvação vem só dos judeus. Mas ele abriu uma ala para ela. Ela saiu gritando: venham ver quem me salvou.
vem ouvir aquele que falou de coisas da minha vida. Por que ela diz isso? Ele disse: você quer água? Quero, Senhor, dá-me dessa água para beber. Dá-me dessa água. Bem, volta para casa, traz seu marido junto. Tocou bem na onde ela não queria que tocasse. Aí você vem para a igreja, falaram para o pastor alguma coisa. Não, fofocaram o pastor alguma coisa disseram para ele. Você não acredita que Deus pode usar quem quer? E quando quer? Claro que Ele pode. Ela disse: Senhor, estou cansada dessa vida. Eu não tenho marido. Eu só arranjei um bando de traste. Senhor, eu saí de casa firme, com um propósito de querer Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não tenho marido. Ele disse, nesse intermédio, diz o profeta que os discípulos chegaram. Aí Pedro falou assim: meu Deus, ele errou a visão. Para chamar o marido, ela disse que não tem, errou. Errou a visão. Errou. Mas de repente veio a conclusão: disseste bem, porque já tiveste 5. E este com quem você saiu hoje não é o teu. Em outras palavras, 5 deu errado, o 6º também, mas o 7º sou eu. É glória! E o que é 7? Descanso. É o nosso sábado, é Jesus. Ela descansou ou não descansou? E para ganhar tempo, Pedro batizou 3.000 almas. E ali se pregou o evangelho para todo mundo, porque naquele espaço de tempo e logístico tinha todas as nações representadas em Jerusalém. Todas as línguas estavam ali contemporâneas. Foram batizados, judeus. A denominação diz que batizaram em nome de Jesus, porque judeu não gosta de Jesus, tinha que batizar em nome de Jesus. Então é 2 batismos? Não, é um só batismo. Amém? E um sermão de 15 minutos. Não era o Kleber aqui suando para pregar, é 15 minutos só. 3.000 almas foram batizadas. Você crê no poder de Deus? Agora eu vou perguntar: com quem estava a chave do reino dos céus? Quem que Jesus deu para quem? Mas para que dar para um homem que negou ele 3 vezes? Homem valentão, brabão, naquela natureza forte. Jesus provou que mesmo com natureza forte, bravo, como Pedro, você pode ser transformado. A pergunta é: você deseja ser transformado? Porque toda pessoa brava pergunta para ele: eu não sou, é você que é. Ele rebate. Mas se você quiser ser mudado, admita: eu preciso escrever uma nova história. Quem deseja nessa noite mais uma vez? Agora, qual a diferença? Judas não traiu Jesus? Judas não traiu? Mas ele não teve coragem de voltar e pedir perdão. Ele preferiu se suicidar para cumprir o seu caminho. Mas Pedro errou, negou, ouviu o galo, chorou. Mas quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram no sepulcro. E quando ele falou: eu estou vivo, ressuscitei, ide e dizei aos meus discípulos. Elas saíram correndo. Quando elas saíram correndo, avisa principalmente o Pedro. Ei, glória! Ei, glória! Ei, glória! A Bíblia deixou registrado: avisa Pedro. Oh, glória! Deus ama quem se arrepende. Bem, e Pedro, se pondo de pé, disse: vocês estão pensando que esse povo está bêbado? Sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, eles não estão cheios de moço, eles estão bêbados não. Isso é para se cumprir a promessa que foi dada por Joel, capítulo 2: que eu derramaria meu espírito sobre toda a carne, grego, gentil, judeu, ele derramaria.
E esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O arrependimento veio e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? E receberam o dom do Espírito Santo. Você crê nisso? Pedro abriu a chave do batismo. Pedro abriu a chave do poder do Espírito Santo. Amém? Só que só era para o judeu. Só que o Espírito Santo anda. Pegou um Filipe e mandou para Samaria. Como é que o evangelho é completo, perfeito? Eu não entendo. É glória! Qual era o próximo povo a receber a salvação? Samaritanos. E Deus mandou Filipe para Samaria. Atos capítulo 8. E Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus, e fazia sinais, prodígios, maravilhas, curas divinas, de tanto que foram batizadas muitas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles precisavam agora receber o Espírito. Então Filipe, percebendo que eles precisavam receber o Espírito Santo, mandou chamar Pedro. Mas por que Pedro? Porque ele está com a chave do reino dos céus. Foi aberta para o judeu, agora vai ser aberta para o samaritano. E quando Pedro chegou, ergueu suas mãos com João, e os samaritanos receberam pela primeira vez no mundo o batismo do Espírito Santo. É para vós, judeus, vossos filhos, 144 mil, tantos que estão longe, samaritanos, e eu e você. Faltava a gente entrar. Nós não tínhamos entrado ainda. Deus deixou as coisas ruins por último. Gente brava. Qualquer coisa quer sair na mão. Aqui, ó. Ei, mulher pirracenta. Filha, você fez o feijão? Vai fazer você. Filha, mas você está andando demais, filha. Eu não posso na casa da minha mãe? Filha, tudo bem, mas 5 vezes por semana, filha, você não para em casa. Aquele filho rabugento. Sempre tem um. Aquela filha teimosa. Raça ruim, né? Eu sou descendente disso, daqui. Quando puxa a linhagem, cai lá em Maria Bonita e Lampião. Que raça, hein? Ah, meu Deus. E aí tem uns que é assim, é brabo. Eu não tenho culpa, eu puxei meu avô. Eu puxei meu bisavô lá do outro lado. Quebra essa maldição. Sendo batizado em nome de Jesus e cheio do Espírito Santo. Eu estou nervosa. Não fala comigo, senão. Que isso? Lá em São Paulo a gente tem sérios problemas. Mas que aqui o chimarrão acalma as mulheres, é verdade, né? Calma. Esse castor é calmante, né? É isso? Lá em Minas é o pão de queijo que calma. Não. Só quem resolve isso é o Espírito Santo. Só quem resolve isso é um novo nascimento. É glória. Você ama Jesus? Faltava o povo mais ruim, tinha. E quando o cão recebeu a maldição para Canaã, Canaã se multiplicou na terra. Sabe o que saiu de lá? Sodoma, Gomorra, Amalequita, Midianita, tudo raça ruim. E foi se multiplicando mais na terra. Aí saiu anglo-saxão, francos, iugoslávios, vikings, alemães. Aí foram se multiplicando mais ainda, africanos. Aí foram multiplicando mais ainda, brasileiros, nordestinos, sulistas. Não tem ninguém bom. Por isso que Jesus estabeleceu a primeira doutrina. O novo nascimento para todos. Para todos. Você crê nisso? Você crê nisso? Não existe salvação fora de Jesus Cristo.
Ele é o caminho, não tem outro. Ele é a verdade, não tem outra. Ele é a vida. Só em Jesus tem vida eterna. Lá, numa cidade romana, esqueci o nome, Filipos, tinha um homem chamado Cornélio, ex-soldado romano, se aposentou. Não queria mais saber de matar ninguém. Formou uma casa, pegou uma herdade, tinha empregados, orava constantemente, dava esmolas, e ele orava: Senhor, eu estou sabendo que a salvação vem dos judeus, mas parece que está vindo para cá, já está em Samaria. Oh, glória! Oh Senhor, o Senhor é misericordioso. Eu não sou judeu, eu não sou samaritano, mas eu queria tanto servir o Deus verdadeiro. Oh, se eu tivesse uma chance de entrar nessa salvação, eu serviria Ele de todo o meu coração. Lembra aquele dia que você desceu as águas e prometeu a Ele e ergueu suas mãos? Se alguém lhe disser: Deus nunca falou com você, você diga assim: falou sim, porque quem falou para mim para a água e batizar foi Deus. Satanás manda você para o bar, para a prostituição, para as drogas, mas Jesus manda você se batizar, e é em nome dEle. Aleluias. Rapidamente, Deus ouviu a oração de Cornélio. A Bíblia diz que precisaria vir uma luz para os gentios. E o apóstolo Paulo, antes Saulo, primeiro mensageiro da era de Éfeso, ele não gostava de nós, irmãos. Gentil, mas era um bandinho de cachorro para eles. Aí vem Deus, chama Paulo, ordena ele, e ele diz: sim, Senhor, estou pronto para te servir. Agora você vai pregar para aqueles que não gostam de você. Já pensou? Lá no serviço, falar do evangelho para quem não gosta de você. Querendo puxar seu tapete. Hein? Para o seu vizinho, que na hora de varrer a calçada, joga o lixo tudo na sua calçada. Falar do evangelho para uma pessoa que não gosta de você. Aí vem o profeta e diz: mas você também era assim. Essa natureza sua provou várias e várias vezes que você não gosta de Deus. Mesmo você não gostando de Deus, diz a Bíblia que Ele te amou primeiro. Por que você o ama? Porque Ele te amou primeiro. Isso é impressionante ou não é? Quando você não queria nada com Ele, Ele te amou primeiro. Bem, Cornélio termina a oração. Já estou em Atos 10. Um anjo desce do céu e vai procurar a pessoa que é responsável para abrir a porta da salvação. Quem tinha a chave? Pedro. Ah, não sei não, viu? Porque tudo é Pedro. Eu falo: Deus escolhe e faz quem quer. Vai fazer o quê? Você crê que Deus sabe o que faz? Pedro estava na casa de Simão Curtidor, o novo convertido dele, levantou do café, foi orar, o anjo veio. Pedro, sim, deu uma visão para ele, um lençol aberto. Tinha cobra, serpente, urubu, peixe sem escama, tudo animal imundo que um judeu não podia comer. Aí o anjo disse: Pedro, mata e come. Pedro: Deus me livre, eu não como coisa assim não. Eu não sou assim. Por 3 vezes desceu. Na terceira vez Pedro entendeu que Deus queria falar algo com ele. Quem eram aqueles animais imundos? Quem eram aquelas aves sujas, imundas?
E você tem coragem ainda de dizer que é alguma coisa? Olha aos olhos de Deus o que nós gentios éramos. Olha o que Deus foi exemplificar, ilustrar nós gentios. Aves e animais imundos. E pegar eu e você, com tanto pecado, sujos, imundos, e lavar-nos, purificar-nos. Eu digo para você, se você realmente entender isso, você vai se tornar a pessoa mais amável do mundo. Porque Ele nos pôs num lugar que não merecíamos. Aquele lençol levanta, deixa Pedro pensativo. De repente, o mensageiro: estou procurando Pedro, é para ir na casa de Cornélio. Pedro diz: sim, eu entendi. Que até do meio dos gentios, Deus tem chamado um povo para o seu nome. Você o ama? Você o ama? Você o ama? Aí Pedro vai. Quando Pedro chega, ele vê o salão de Cornélio. Diz que Cornélio chamou os amigos mais íntimos, todos os empregados, colocou eles numa salinha, algo assim, sentados, talvez um púlpito, um caixote, esperando o pregador chegar. Todos já estavam obedecendo a ordem da igreja, esperando a palavra. É glória! E quando veio Pedro, o homem que tinha a chave para abrir o batismo, o Espírito Santo, o novo nascimento, viu aquela ordem, ficou admirado. E Cornélio veio e lhe deu saudação, porque todo idólatra adora qualquer coisa. E Pedro: levanta, para com isso, levanta. Isso que prova que é um homem de Deus. Ele não aceita a celebração própria, a homenagem própria. Toda a honra, toda a glória a Jesus Cristo. Levanta, sou homem como você. Vem cá. Eu estava lá, recebi uma visão de um anjo. Cornélio, é o mesmo anjo que falou comigo. Aleluia. O mesmo anjo, a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma salvação. E Pedro sobe na tribuna e começa a pregar para os gentios. É glória! Tiago não entendeu, João não entendeu, os discípulos em Jerusalém: você não pode fazer isso, esse povo não merece a salvação. Mas Pedro diz: mas quem sou eu para negar a salvação a um povo que Deus amou e lavou com o seu sangue? Ele arranjou confusão com todo o sinédrio e bispado de Jerusalém, com os próprios que andaram com Jesus. E Pedro disse: isso tem uma coisa, ele me deu a chave, eu fui lá e abri a chave, e eles entraram também. E diz a Bíblia que nós gentios somos aceitos pela fé. Quando Pedro termina de pregar dentro da casa de Cornélio, todos se levantam e recebem o Espírito Santo, sem nem mesmo estar batizado nas águas. Nosso profeta disse: se você crê na sua cura, você não precisa que eu ponha a mão sobre você. Receba aí onde você está. Nós, gentios, somos abençoados pela fé. O justo viverá pela fé. E Pedro abriu a chave e completou a salvação. Você crê nisso? E Pedro disse: estou admirado que a esses gentios também Deus deu o direito de serem filhos de Deus. E já são cheios do Espírito Santo, porventura negarão a água para se batizar? E ordenou que todos fossem batizados em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé um instante. Você o ama? Nós não precisamos de teologia, escatologia, homilética, prédica para receber a cura. A cura é pela fé.
Nós só precisamos crer. O único meio de agradar a Deus é pela fé. E eu digo que você pode sair daqui curado mais uma vez. E se você está desanimado, se você pensa que não tem o Espírito Santo, cuidado. Às vezes o diabo faz você pensar que não tem quando tem. E às vezes vai pensar que não tem quando não tem, quando precisa. Seja sincero com você mesmo. Eu necessito do batismo do Espírito Santo. Pastor, mas e o batismo das águas? Se você já fez, mas ele não te salva. O batismo é uma memória, morte, sepultamento e ressurreição. Mas eu e você precisamos desse batismo. Você não pode ir naquela manhã do arrebatamento sem esse batismo. Ele abriu a salvação para você e para mim. Quantos entenderam que você não tinha direito a isso? Você não tinha, mas Ele te deu esse direito. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Vermelho como escarlate, se tornarão mais alvos que a neve. E eu digo, eu perdoo vossos pecados e pego eles e jogo no mar do esquecimento e já não me lembro mais. E Satanás vem e diz assim: bem, mas e ele? O que você quer dizer, diabo? Está debaixo do sangue, né? Tá. Confessou tudo direitinho, bonitinho, falou tudo, está debaixo do sangue. Não pode haver nenhuma mentira. Deus não é pai da mentira. Deus é pai da verdade, né? Então veja, o nosso profeta, um dia, orando, ia fazer campanha numa cidade. E nessa cidade já tinha um pregador pregando, Oral Roberts. Então aquele assistente, não sei se é Jack Moore ou Richard Palmer, ele chegou e disse: ó, pastor Branda, já tem uma pessoa fazendo avivamento na cidade, então nós temos que ir embora. William Branham disse assim: não, por favor, vamos todos dar campanha evangelística Branham, vamos todos assistir o culto com o irmão Oral Roberts. E ele foi lá, sentou lá atrás, e Oral Roberts tomou o púlpito. Ele começou a pregar aquele evangelho de prosperidade, aquele evangelho que diz que você é um miserável quando você não tem nada desse mundo. Mas eu quero lembrar você que o nosso Deus não tinha nada deste mundo. Ele diz: as raposas têm seus covis, não tem? Mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Então isso não quer dizer que você é um miserável. Amém? Eu não creio na teologia da prosperidade. Eu creio em Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. E aqueles bando de empresários, empreendedores, e eles dando testemunho: olha, eu aceitei Jesus e minha firma cresceu. Eu aceitei Jesus, saí das dívidas. Eu aceitei Jesus, comprei um Cadillac, uma casa com piscina, isso, aquilo, o meu negócio no meio. Eu aceitei Jesus. O irmão Bruno diz: para com isso. Aqui dentro está cheio de gente muito mais rica do que isso, bilionárias. Se você fala que o evangelho é só isso, eles vão dizer: bem, então eu não preciso, que eu já tenho. E não precisei ser crente para isso. Entenderam? Mas o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para salvar um homem, salvar uma mulher. Quem é salvo aqui? E quando ele para de pregar, aquele irmão Shakarian, presidente dos homens do negócio do evangelho completo, avista o irmão Brena lá no fundo. Ele pega o púlpito: obrigado, irmão Oral Roberts, thank you, grande pregador do Senhor. Mas nós não sabíamos, ali está o irmão William Marion Branham. Irmão Branham, o senhor poderia nos dar uma pequena palavrinha? Você tem mais um tempinho aí? Você tem mais um tempinho? Eu sei que você vai comer pizza, alguma coisa aí, tá, mas você aguenta mais um tempinho aí? Ah, glória! Irmão Branham: não, irmão, muito educado. A reunião é do irmão Robert, e eu não sou um pregador, eu tenho apenas a 6ª série. Mas o irmão Demas Chacar: não, mas nós queremos ouvir o irmão Branham, uma pequena palavra dele. Por favor, vem aqui. Aí vem o irmão Branham com a sua Bíblia,
Boa noite, meus amigos. Estou aqui para... E de repente um anjo. Ah, tem gente que fala que não teve anjo. Deixa eu te falar, eu creio que tinha. Você crê que tinha? Você crê não? Vem e desce do lado do profeta. O anjo diz: faz uma pregação e uma chamada de altar. Não, mas aí como que faz uma pregação e uma chamada de altar? Tem pessoas aqui dentro que precisam da salvação. O velho evangelho social, teológico de prosperidade não trouxe a salvação. Mas Deus mandou o nosso profeta ali para fazer um pouquinho da demonstração. Amém? Você crê que Deus nos tem enviado um profeta? Eu não tenho vergonha. Nós temos um profeta. Eu creio na mensagem. Deus tem enviado Elias. Elias já veio. Não existe grande pregador sem essa mensagem. A única mensagem que salva nesta hora é a mensagem do profeta. A fé do arrebatamento está nas mensagens. Ele começou a pregar. E o título da mensagem é: fale aquela montanha. E ele começou a pregar: fale aquela montanha. Fale aquela montanha. Isso. De repente, as pessoas começaram a ficar em pé como vocês, sem pedir para ficar em pé. Eu pedi para vocês ficarem em pé, mas ele não pediu. Quem que mandou ficar em pé? Ele, o Espírito Santo, que tem a chave. Ele tem a chave. O Espírito Santo tem a chave. Ele é a porta, ele é a chave, ele é tudo. Ele começou a pregar. E de repente terminou de pregar. Aquelas mulheres com os batão na boca, cheia de maquiagem, começaram a chorar e fazer assim, ó. Mas de repente não aguentaram, deixou a maquiagem borrar com o rosto. O que aconteceu? O velho, simples evangelho foi pregado. Aquele evangelho quadrado, retrógrado, antiquado. É aquele evangelho que salva. Eu quero esse evangelho. E você? Falaram pro irmão Brando: toda hora que você prega, você fala das mulheres pintadas, do cabelo cortado. Você vai arruinar seu ministério. Para ver se qualquer ministério que seja arruinado é para ser arruinado. Deus tem nos mandado Elias para combater jezabelismo, balanismo. Aí começa a fazer a chamada de altar. E vem pessoas. E vem uma mulher que estava com as mãos doídas, alguma coisa com os dedos. Ele põe a mão nela e diz: você é secretária de Oral Robert, não é? Daquele pregador. E ninguém tinha falado nada para ele. Você ficou assim de tanto datilografar as cartas respondendo os irmãos, não foi? Foi. Mas você não está aqui por causa das suas mãos. Você está aqui por causa da sua mãe, que está perdendo a visão lá na sua casa. Ela não veio no culto, mas ela está lá na sua casa. E você diz: eu vou para o culto do Oral Robert e vou receber oração. Eu não quero que Deus cure minhas mãos, eu quero que Deus cure minha mãe, que está quase cega em casa. Não é isso? Você mora na rua tal, o número da casa é tal. A mulher se desmancha em choro, porque existem verdades que você sabe. É só você e Deus que sabe. Quando, acho que foi Felipe e André, foi atrás de Felipe, né? Debaixo da árvore, era Felipe. Natanael, vem ver. Encontramos um homem, Jesus de Nazaré. Natanael diz: de Nazaré? Aquela cidade onde só tem pobre de morrer. Meu Deus, não tem nem saneamento básico, os esgotos tudo pelo chão, uma favela. Foi lá que Jesus foi criado. Na pior cidade que existia. E quando falava Jesus de Nazaré, era para amaldiçoar o nome dele, Jesus de Nazaré. Pode vir coisa boa? Vem e veja, Natanael. Aí Natanael tinha algo que só Deus e ele sabia. Natanael tinha um esconderijo que falava sós com Deus.
debaixo de uma figueira que ninguém sabia o que ele falava ali. Quando ele chega diante de Jesus Cristo, Deus encarnado, que conhece todos os corações. Aqui está um homem que não há dolo. Mestre, o senhor não me conhece? Antes que vieste aqui, eu te vi orando debaixo da figueira. Ai, glória! O mesmo Deus com sinais, prodígios, maravilhas. Ele diz: você crê, irmã? Orou por ela. E quando ela ergueu a mão para dar glória a Deus, seus dedos começaram a esticar um por um, e ela pulava, dando glória a Deus. Ele disse: irmã, isso é apenas um sinal. Quando ela começou a pular, aquelas mulheres empreendedoras, empresários, houve um júbilo ali dentro. Todo respeito ao Robert, todo respeito a Billy Graham, todo respeito a Tommy L. Osborne, mas Deus tem enviado um profeta nesta era. Irmã, quando você chegar em casa, você vai ter uma surpresa. Aqui não terminou as bênçãos. Elas vão sair daqui com você, acompanhando você. Você crê? Você crê? Você vai sair daqui como aquela mulher, e as bênçãos vão correr atrás de você. Você não é que nem denominacionais. Corra atrás da sua bênção, corra atrás do seu milagre. A mensagem diz: torne-se um milagre primeiro. Terminou o culto, ela mal esperava chegar em casa. E quando ela chegou em casa, toca a campainha. Tim, campainha de pobre é assim, bé. A de rico é tim, dom, né? Afinado, ela tocou. Ninguém vinha atender. Quando ela abriu a porta, sofá revirado, abajur caído no chão. Falei: meu Deus, sabe que o profeta falou errado? Entrou um ladrão aqui. Meu Deus. Quando ela virou, foi para a cozinha. A mãe dela de joelho na cozinha, com as mãos erguidas. Mãe, o que aconteceu? Ajudou sua mãe a levantar. E quando ela olha para a mãe, ela diz: do nada, filha, estou enxergando. Não tem nada mais embaçado. Estou enxergando. Por causa de uma que foi na igreja, recebeu oração, levou a cura para casa. Agora chegou a sua vez. Quantos quer levar a cura para casa agora também? Quanto quer levar a bênção para sua casa? Tá, agora você vai receber a bênção agora aqui. Não precisa se preocupar em que o pastor Ariel ponha a mão, mas você vai fechar os olhos. Enquanto ele vai tocar aí um hino bem simples, Sublime Graça, você vai falar com ele. Sabe por quê? Porque ele abriu a porta, a chave está aberta. Ele diz: todo aquele que me invocar, todo aquele que falar comigo, eu ouvirei. Pode falar com Deus. Fale alto para dar fé. Às vezes o teu vizinho está meio tímido, e você falando, você vai ajudá-lo. Fala: Senhor, você está fazendo tratamento feminino? Você tem problema feminino? Você tem alguns quistos? Você tem algum nódulo? Você tem dor de coluna no rim? Você tem pressão alta? Eu não sei. Peça para Ele agora. As chaves do reino dos céus nos dá direito à cura também. Senhor, ora em favor de Vitor, vizinho da irmã Liliane. Dê libertação, cura e testemunha a sua glória. Ora em favor, ó Pai, do carro do irmão aqui, que o Senhor dê para ele, que seja uma alegria para ele, em nome de Jesus. Solta a sua voz aí, ergue a sua mão. Receba a sua bênção aí agora. Você não precisa, é apenas a fé. Nós só precisamos dele. A salvação
mais uma vez se torna para os gentios. Peça isso: Deus, me dá cura. Deus, me ajuda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos querem a sua fé aumentada agora? Agora você vai procurar um irmão, uma irmã, vai pôr suas mãos sobre ela e vai orar sobre ele, sobre ela. Senhor, dê a cura para o meu irmão. Vai. Você não só quer a bênção, mas quer a bênção para o teu irmão também, para a tua irmã também. Coloque aí sua mão e ore por essa pessoa. Eu oro em favor da minha irmã, Senhor. Eu oro em favor dela, em favor dele. Põe a mão em alguém, ora em favor. Põe a mão em alguém. Eu oro em favor do meu irmão. Eu creio em Marcos 16 também. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acredito em milagres, em curas, em libertação. Eu quero levar a bênção para minha casa, a cura. Aleluia. Diga: eu creio na cura, eu creio na libertação. Agora, na terceira etapa agora, você crê que Deus pode fazer mais? Quantos acreditam que Deus pode fazer mais do que imaginamos? Você orou pela sua cura, libertação, pelo seu batido do Espírito Santo. Você orou pelo seu irmão, mas a bênção quer seguir você. Os sinais seguirão aqueles que creem. Agora você vai pensar em alguém, em teu filho desviado, tua filha, teu pai, tua mãe, alguém que está doente, alguém que não está aqui na igreja. Você vai orar por essa pessoa. Você vai pôr ela agora em sua mente e coração, e você vai pedir misericórdia para essa pessoa. Você vai pedir cura para essa pessoa. Você lembra de alguém? Interceda por alguém agora, através do santo sangue de Jesus. Interceda por alguém. Interceda por alguém. Sabe aquele patrão? Sabe aquela colega de trabalho? Sabe aquele primo, aquele tio? Sabe aquele irmão desviado, aquela irmã desviada? Sabe aquela pessoa que está no hospital, que você foi visitar? Sabe aquela pessoa que está doente? Sabe aquela pessoa que está melancólica, triste, amargurada, ferida? Ora em favor dessa pessoa. Da mesma maneira que Deus curou a cegueira daquela irmã, Ele pode fazer. Ele está vivo hoje. Eu reclamo essa pessoa, eu intercedo por essa pessoa através do sangue de Jesus. Eu oro em favor desse meu familiar, desse meu filho, desse meu parente, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória em nome de Jesus. E a vitória é do Senhor, autor e consumador de nossa fé. Sublime graça do Senhor.
que a um infeliz salvou. Eu sei, mas vejo já, mas vejo já, perdido, Ele me achou. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Só Ele é merecedor, só Ele é digno, só Ele e mais ninguém. Agora vem o nosso irmão de criação do nosso Senhor Jesus, Judas Tadeu. Escreve como um bom judeu que acreditava em toda a tradição judaica. Ele manda uma carta que está antes de Apocalipse, dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados em misericórdia por Jesus Cristo, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, ele está transmitindo com alegria, como um judeu que pensava que a salvação só era deles. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. A salvação não era só dos judeus, a salvação se tornou comum entre judeus, samaritanos, gentios. Só existe uma salvação, e essa salvação alcançou o judeu, o samaritano e eu e você. Tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós temos direito também. Nós também temos o direito. Aleluia! Desculpe, mas é difícil terminar. Dwight Moody lendo essa passagem. Graça, graça, graça me salvou. Ele fecha o livro. Dwight Moody, aquele velho sapateiro que falava fanho. Ele começa a chorar, abre ali a Bíblia e diz: graça, graça. Fecha. Começa a pular, deixa a Bíblia no chão e sai disparado no meio da rua. E começa a dar socos no ar. Graça, graça, graça. Veio um homem e perguntou: você é louco? Louco? Louco. Ele pegou o homem assim, ó, e ergueu. O homem pensou que ele ia bater nele. Ele disse: você sabe o que é a graça? Não. Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Graça! 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 Você trocaria isso por dinheiro? Você trocaria isso por posições? Você trocaria isso por terras e fazendas? Não! Graça, graça. Passarão todas as coisas, mas aqueles que fazem a vontade de Deus viverão eternamente. Graça, graça, graça. Ele estendeu sua graça a nós, imundos, míseros, gentios. Desculpa, mas isso me comove. Isso me emociona.
Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, com todas as falhas, com todos os erros. Muito obrigado, Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, pastor Ariel. Mais forte, meus irmãos. Você não está aplaudindo um homem, você está aplaudindo o Senhor Jesus Cristo. A graça soberana merece ser exaltada. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Graças a Deus por sua infinita graça. Você está feliz, irmão? Bem alimentado? Que maná celestial que caiu do céu nessa noite. Que Deus continue abençoando o pastor Kleber. Nossa, para nós é uma alegria imensa, né? Quando nos encontramos ali na reunião, o senhor já, é você que eu estava procurando, eu digo, é você que eu estava procurando também. Então já fechou, né? Fechou ali. Graças a Deus. E Deus realmente queria falar aos nossos corações, né? Deus falou ao teu coração, irmão? Ele falou ao meu coração, e Ele foi lá no fundo, onde está aquele lugarzinho vazio que a ciência não sabe o que é, mas nós sabemos o que é a alma. Ele falou não só com o corpo, não só com o espírito, mas Ele falou diretamente com a minha alma nesta noite. O nome do Senhor Jesus Cristo está gravado nas paredes da minha alma. Aleluias! Isso nos deixa um tanto religioso, né? Tem que tomar cuidado com isso aí, porque senão a gente se vê que nem aquele homem de cor que subiu no púlpito lá com 80 e poucos anos, começou a sapatear lá e dizer, eu estava olhando para o pastor Kleber, disse, daqui a um pouco ele vai começar a correr aí. Esse lugar começa a ficar pequeno, né? Isso aqui é só um pedacinho do que vai acontecer no céu, irmãos. Só um pedacinho. Deus está dando só um pouquinho para nós ter ideia o que vai ser lá do outro lado. Amém? Você está feliz mesmo? Você quer ver Jesus? Então olha para o seu irmão do lado aí. Ele é Jesus. Glória a Deus. Antes de acabar, antes de encerrar o nosso culto, nós temos um pedido de um casal, o irmão Daniel e a irmã Serineia, é isto? Que querem uma oração especial com imposição de mãos. E nós vamos erguer nossas mãos enquanto eles vêm. Pastor Kleber, eles desejaram a imposição de mãos, esta oração especial, e nós queremos que o Senhor ore por eles. E você feche seus olhos, levante suas mãos para cá e vamos interceder por este casal. Senhor Jesus Cristo, aqui está teu filho, Senhor, tua filha também. Sim, meu Deus. O Senhor conhece o que está dentro do coração deles. Verdade, Pai. E o Senhor os ama também. Aleluia. Que sinta o amor de Deus em vossos corações, meus irmãos. Que essa graça de Deus Sim, Senhor, desça como um orvalho, aleluia, numa manhã refrescante em vossas almas. Se é necessidade de cura física, receba isso. Amém, Senhor. Se é necessidade de libertação, se é necessidade de restauração, Sim, meu Deus. se é uma prece, um pedido, lembre-se, Deus é soberano, Aleluia. misericordioso e bondoso. Assim como atendeu, Senhor, as mulheres e os homens na Bíblia, Senhor, atenda os teus filhos também. Sim, meu Deus. E abre, Senhor, todo o poço de bênçãos na vida deles, como uma fonte que transborda. Conceda Receba essa libertação, essa cura, essa bênção. Fortalece seus corpos mortais. Sim, meu Deus. A tal ponto que possam gerar vida, Senhor, e vida em Aleluia. abundância. Em nome de Jesus Cristo, Aleluia. vão crendo para a graça de Deus. Amém.
Deus te abençoe. Glória a Deus. Creia para a graça de Deus. Creia para a graça de Deus. Graças a Deus. Sim. Aqui está a tua filha, Senhor. Ela deixou de lado a própria petição dela e põe agora os seus pais. Oh, Senhor. Eles precisam da tua mão misericordiosa. E o Senhor é especialista em fazer coisas impossíveis. O Senhor abre caminhos onde não tem caminhos. Pai, onde a medicina não consegue ir, o Senhor vai além. Amém. Então oro em favor dos pais da irmã, que eles possam ser testemunhados de bênçãos. Sim. Como aquela mulher que estava perdendo a visão em casa, mas por causa de sua filha foi curada. Aleluia. Pai, essa fé emprestada através dessa irmã, vá até em direção aos seus pais. Sim. Cura, liberta, dá, Senhor, as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Vai crendo pela graça de Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Somente crer e tudo é possível, né? Queremos agradecer aos nossos irmãos que nos visitaram. E temos mais visitante, irmãos? Temos mais? O irmão aqui, Flávio, né? Deus abençoe, irmão Flávio. E um casal que é ali de... Como é que é o nome mesmo, irmão? Jaborá. Vieram nos visitar e estão nos acompanhando pela internet, né? E estão dispostos a caminhar junto conosco, pela graça de Deus, pela misericórdia. E isso é o que nós ouvimos. Este evangelho simples, humilde, mas que tem poder. Amém? Poder que transforma, poder que liberta. E eles vieram, nos procuraram, eles foram até Maximiliano, não encontraram a igreja. Aí disseram, olha a decisão, pastor Kleber. Não, nós vamos então até Erechim, lá onde está a igreja. E eu cheguei aqui e me deparo com eles aí, né? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. Deus ainda está salvando almas. Glória a Deus por isso, né? Então, meus irmãos, tenham todos uma ótima semana de trabalho, abençoados, e que a graça soberana possa superabundar na vossa vida, no vosso trabalho, e em tudo aquilo que vocês colocarem a mão, sejam abençoados no nome de Jesus. Vão em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esquecemos de apresentar os seus jovens lá, né? Os jovens que vieram com o pastor Kleber. Deus... Luan, José e Gabriel. Só quase. É. Pedro. Ó o Pedro aí. Que Deus abençoe. Vão em paz no nome de Jesus.